Olá, pessoal do sexto ano. Vamos então agora continuar aí o nosso módulo sobre as rochas. Nós já falamos sobre os tipos de rochas, que são três: magmáticas, sedimentares e metamórficas. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre os fósseis, né, que só são encontrados através aí das rochas sedimentares, né? Porque eles, querendo ou não, eles vão ficando presos entre as camadas e aí então eles vão fossilizando. Mas a palavra fóssil vem do latim e significa fósseis, tá? Que quer dizer escavado ou tirado da terra. Então a gente pode considerar vestígios como pegadas, tocas, estercos, né, e assim por diante, ou também, né, organismos inteiros ou parte de organismos que ficaram aí preservados de alguma forma entre essas camadas. Então, a maioria dos fósseis compõe-se das partes duras dos animais, como a gente pode mencionar os dentes, as carcaças, as conchas e os ossos, né? E no caso das plantas, a gente pode mencionar troncos e grãos de pólen. Por que que isso acontece, né? Porque de uma forma em geral, essas partes são mais resistentes, né, a processos aí de degradação biológica, como é o caso da decomposição, né? Decomposição e da necrofagia, que é quando a gente tem animais que se alimentam de seres que já estão mortos. Além disso, né, são e processos também que a gente pode considerar ambientais. Então, assim, como a degradação por correntes de água, ondas e a dessecação, né, da perda de água, né? Então, tudo isso pode, né, essas partes duras conseguem se preservar mediante a todas essas condições. Então, a maioria dos fósseis se forma em processos repentinos de soterramento, olha lá, né, por sedimentos finos. Então, eu tenho aqui as camadas formando, de repente a estrutura do ser vivo, a parte mole ela é degradada e aí começa a surgir outras camadas em cima aí para formar, para fazer essa compactação. Então, a maioria dos fósseis se forma em processos repentinos de soterramento por sedimentos aí muito finos durante a formação dessas rochas sedimentares, tá? Outro processo, também considerado um pouquinho mais raro, é a conservação de resina vegetal, que é o âmbar. Nós já vamos ver isso, que é mais comum no caso de fósseis de insetos, daí no caso inteiros, né? E partes de plantas. O que que é a resina? A resina, na verdade, ela é uma estrutura vegetal que escorre da planta e acaba prendendo esse organismo, né? Para quem já viu o filme Jurassic Park, lá o primeiro, ele mostra, né, se eu não me engano, na bengalinha daquele dono do parque, ele tem uma resina, né, com um fóssil ali. Então, olha lá. Então, através da resina, isso também pode ter o processo da fossilização. Há também casos de animais que foram preservados integralmente em blocos de gelo, né, como alguns mamutes que a gente, de tempo em tempo, a gente encontra. E também a formação de fósseis, né, pode ocorrer através da mineralização, em que as partes duras dos organismos são substituídas por minerais e se transformam em rochas, mantendo então o formato original. Então, os fósseis eles podem se originar através, né, daquelas partes duras e da compactação, né, das rochas sedimentares, através outra alternativa, através da resina vegetal, né, dessa que é chamada de âmbar. A gente também pode encontrar fósseis em gelo, né, na camada de gelo, e nós também podemos encontrar na substituição, né, das partes duras por minerais, que é o processo chamado de mineralização, ok? Olha aqui, ó, a nível de curiosidade, né, um âmbar, tá? Encontrado na região do Mar Báltico, tá? Esse fóssil, então, tem entre 23 e 33,9 milhões de anos. E aqui nós temos pegadas fossilizadas aí de um dinossauro de aproximadamente 150 milhões de anos. Tudo bem? Outra imagem aí para a gente ver, ó. Fóssil de um anfíbio, né?
Aqui então encontrado em rocha sedimentar da Chapada do Araripé, ou seja, aqui no Brasil, e no B aqui é do Araripé, e aqui também no Brasil, ó, no estado aí do Ceará, foi nessa regiãozinha aí. Então olha que bacana, o Brasil também apresenta, né, os seus remanescentes aí, os seus fósseis, tá? E nós temos esta outra imagem, que é a réplica de fóssil de pterossauro, que viveu há cerca aí de 110 milhões de anos, tá? Então, olha que bacana, essa é uma réplica, tá? Então, com base no estudo dos fósseis, vários aspectos, né, da história biológica da vida na Terra podem ser analisados. Então, a gente quer dizer que a gente está montando um quebra-cabeça do processo evolutivo. A confirmação da existência de seres vivos que não existiam mais, ou seja, extintos, como o caso dos dinossauros, é possível então por meio, né, desses fósseis que a gente acha de tempo em tempo, né, que eles são encontrados aí nos sítios arqueológicos. Além disso, os fósseis podem mostrar, né, que houve uma grande diversificação de formas de vida no passado e também permitem, né, inferir, ou seja, né, verificar como que era a distribuição aí desses seres pelo nosso planeta. Então, o estudo dos fósseis traz várias informações para nós extremamente importantes, tá? E aí nós temos essa imagem, né? Os estratos ou as camadas de rochas sedimentares que possuem os mesmos tipos de fósseis. São da mesma idade e devem então ter um formato em ambientes, devem ter se formado em ambientes semelhantes. Então a gente está vendo camadas. Nessa aqui a gente está vendo 4 camadas. Aqui nós estamos vendo 6 camadas. Qualquer representante de um fóssil encontrado nessa camada significa que estava naquele mesmo período, né? Aí nós temos uma outra camada com outro representante, uma outra camada com outro representante, né? E assim por diante. Então a gente tem camadas, mais profundas, mais antigas, camadas mais superficiais, mais recentes, né? Isso é importante. Então, em diferentes camadas de rochas sedimentares podem existir fósseis específicos. Como essas camadas são de períodos diferentes, né? Elas nos indicam que esses fósseis podem ter vivido em épocas distintas. Ou seja, se a gente analisar essa estrutura com essa aqui, podemos também tentar concluir que duas situações, que eles viveram em períodos próximos, não no mesmo período, porque eles não estão na mesma camada, mas eles estão em períodos próximos, né? E eles podem até nem ter se encontrado, né? Quando um entrou em extinção, né, apareceu o outro. Então, falando aí dessas camadas, né? Isso nos remete então a outra condição de estudo dos fósseis, a ideia de que eles se sucediam em diferentes épocas, das mais antigas para as mais recentes. Então, os fósseis de animais mais antigos são todos marinhos, tá? Posteriormente apareceram os fósseis de animais terrestres e como os dinossauros. Então, a gente entende que daquilo que a gente conhece da evolução do planeta, da evolução dos seres vivos, os primeiros seres vivos surgiram, né, na água e aos poucos foram ganhando características para eles poderem então se desenvolver no ambiente terrestre. Então, essas informações contribuíram para que se definissem e ordenassem as chamadas escala do tempo, que a gente vai ver daqui a pouco. Porque quando a gente fala de escala do tempo, a gente não fala da questão de segundos, minutos, horas, dias, semanas e meses. A gente está se referindo a anos, ou seja, a milhões e milhões de anos, que dentro da nossa escala de tempo de vida, né, que o ser humano tem aproximadamente ali, hoje em dia ele sobrevive lá entre seus 80, 90 anos, né, 75, 90 anos é a expectativa de vida hoje do ser humano, né, mas a gente não pode comparar isso ao tempo geológico, que é uma escala muito maior, né. Antes de encerrar, vamos só ver isso aqui, fósseis são notícias. Fóssil de milhões de anos é encontrado. Notícia como esta surge de tempos em tempos, e mostram que ainda há muito que não conhecemos a respeito da vida da Terra. Usando ferramentas de busca, faça uma pesquisa a respeito de um fóssil que foi encontrado. Você, por exemplo,
Você pode, por exemplo, digitar no campo de busca fósseis encontrados e selecionar a aba de notícias. Essa parte aqui tá nos ensinando a como fazer uma pesquisa na internet, usando o termo fóssil encontrado na barra de ferramenta lá do navegador de pesquisa, certo? E a partir disso você pode procurar respostas para perguntas como estas. E aí você começa então a se inteirar sobre aquela pesquisa, sobre o seu objeto de pesquisa. Muito bacana isso aqui, né? E por fim, olha lá, ó, saiba mais, paleontologia e arqueologia. Vamos entender a diferença desses dois e por que existe, né? A paleontologia é o ramo da ciência que procura entender a história da vida da Terra. Para isso, estuda os mais diferentes vestígios preservados, né, de seres vivos, que são os fósseis. Então, os paleontólogos estudam os fósseis para entender a história da vida na Terra. Já a arqueologia é o ramo da ciência que estuda a história da humanidade, tá? Desde os seus primórdios. Né? Quem estuda paleontologia é um paleontólogo e quem estuda arqueologia é um arqueólogo, ok? Então, o que eu queria falar com vocês neste momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.